um abraço negro, um sorriso negro traz felicidade. Negro sempre fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Um abraço, um abraço, um abraço negro, um sorriso negro traz felicidade. Negro sempre fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade. Com esse pequeno trecho desta música, você já sabe qual é o tema do nosso programa de hoje, o programa Na Fita. Eu chego até você, chegando cada dia mais distante, já peço logo, olha, dê um like para que nossa rede possa ampliar e outras pessoas possam participar do nosso programa Na Fita. Essa iniciativa do apostolado da oração da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Eu sou o Padre Valson Sandes, sou o diretor espiritual, sou negro também e quero celebrar com você esse dia de hoje. Hoje vamos falar da consciência negra e eu quero trazer para a reflexão um grande amigo, um sacerdote, missionário, redentorista, que vai abordar este tema com mais propriedade. Claro que nós devemos saber que este dia da consciência negra é um dia não tanto de celebração, mas muito mais de reflexão, olhando para os nossos ancestrais. Que futuro queremos trazer para nós negros da Bahia, do Brasil, do mundo? A Bahia que tem a sua grande maioria da população negra e que não é feriado aqui em nossa cidade do Salvador. Motivo para a nossa reflexão também. Eu trago para você hoje o Padre Marcos Silva, missionário redentorista, que vai abordar este tema tão propício, tão atual, que é a consciência negra, neste dia da consciência negra, neste dia que nós todos precisamos refletir, porque nós somos todos irmãos, independente da cor, da raça e da religião. Então eu quero acolher a palavra deste meu irmão e espero que você também possa acolher este irmão que vai trabalhar este tema conosco. Até daqui a pouco. Preste muita atenção. Meus irmãos e minhas irmãs do apostolado do Coração de Jesus, zeladores, zeladoras, a toda a coordenação e a direção desse programa Na Fita. Eu sou Padre Marcos, missionário redentorista. Trabalho na cidade de Bom Jesus da Lapa, Diocese de Bom Jesus da Lapa, filho dessa querida Arquidiocese de Salvador. E aqui, na cidade de Bom Jesus da Lapa, eu atuo como vigário da paróquia São João Batista, também trabalhando com as comunidades quilombolas que fazem parte dessa nossa paróquia e participo da Pastoral Afro Nacional, aí com o nosso querido Dom Zanoni na coordenação. E hoje eu venho até vocês para que possamos fazer uma reflexão a respeito do Dia da Consciência Negra. Essa reflexão se faz necessária não apenas na sociedade civil, mas também uma reflexão necessária para nós, religiosos e religiosas, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres de boa vontade que desejam compreender cada vez mais o dinamismo da vida e caminharmos fazendo a vontade de Deus. Caminharmos construindo o reino de Deus, construindo a fraternidade. Eu gostaria de começar essa nossa conversa lendo um poema do Dom Helder, ele que é símbolo do profetismo nos nossos tempos. Esse homem que doou a sua vida pelos oprimidos, pelos excluídos, pelas causas sociais, e que foi essa voz firme da igreja, e que continua a nos inspirar na construção de um mundo melhor. Então, com esse poema de Dom Helder, façamos também essa nossa oração nesse momento, pedindo que Deus nos conduza na verdadeira consciência de quem somos e do que Ele espera de cada um de nós. Mariama,
Mariama, Nossa Senhora, Mãe de Cristo e Mãe dos homens. Mariama, Mãe dos homens de todas as raças, de todas as cores, de todos os cantos da terra. Pede ao teu filho que essa festa não termine aqui. A marcha final vai ser linda de viver. Mas é importante, Mariama, que a igreja de teu filho não fique em palavra, não fique em aplauso. Não basta pedir perdão pelos erros de ontem. É preciso acertar o passo de hoje sem ligar ao que disserem. Claro que dirão, Mariama, que é política, que é subversão. É Evangelho de Cristo, Mariama. Claro que seremos intolerados. Mariama, Mãe querida, problema de negro acaba se ligando com todos os grandes problemas humanos, com todos os absurdos contra a humanidade, com todas as injustiças e opressões. Mariama, que se acabe, mas se acabe mesmo a maldita fabricação de armas. O mundo precisa fabricar paz. Basta de injustiça. Basta de um sem saber o que fazer com tanta terra e milhões sem um palmo de terra onde morar. Basta de alguns tendo que vomitar para comer mais e 50 milhões morrendo de fome num só ano. Basta de uns com empresas se derramando pelo mundo todo e milhões sem um canto onde ganhar o pão de cada dia. Mariama, Senhora Nossa, Mãe querida, nem precisa ir tão longe como no teu hino. Nem precisa que os ricos saiam de mãos vazias e os pobres de mãos cheias. Nem pobre, nem rico. Nada de escravo de hoje ser senhor de escravo de amanhã. Basta de escravos. O mundo sem senhor e sem escravos. Um mundo de irmãos. De irmãos não somente de nome e de mentira. De irmãos de verdade, Mariama. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, com esse inspirador poema de Dom Helder, que nos fala da fraternidade, que nos fala da justiça, que nos fala da igualdade, da liberdade, que nos fala de direitos, que possamos começar essa nossa conversa sobre a importância do Dia da Consciência Negra para também nós cristãos. Refletir sobre essa temática para que possamos pensar na nossa vida, pensar no nosso caminho, sobretudo nós, que somos devotos e devotas do Sagrado Coração de Jesus. E o devoto, a devota do Sagrado Coração de Jesus tem a obrigação de buscar a cada dia ser como Jesus, ter um coração igual de Jesus, um pensamento igual de Jesus, um sentimento igual ao de Jesus. E nós sabemos que o coração de Jesus é um coração onde acolhe todos, de todas as raças, de todos os credos, de todas as idades. No coração de Jesus não há exclusão. Então, esse é o primeiro passo para compreendermos a importância de estarmos aqui hoje refletindo essa temática. Se no coração de Jesus não há discriminação, não há exclusão, não há rejeição, no nosso coração também não pode haver. São atitudes inadmissíveis no caminho de um cristão autêntico. Mas falar da consciência negra nos remete, primeiramente, a um fato histórico da morte de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi uma grande liderança dos escravos. É interessante perceber que Zumbi dos Palmares ele entra na história com esse marco da luta pela resistência e ele inspira tantos homens e mulheres a fazerem também esse caminho de consciência e de resistência. Não é um resistir por resistir, não é um lutar por lutar. É uma luta e uma resistência que parte de quem começa a tomar a consciência. Por isso o nome Consciência Negra. Em memória a Zumbi, esse líder que lutou por ter consciência. Consciência de quê? Consciência dos seus direitos? Consciência do seu lugar de negro na sociedade? Consciência de ser filho de Deus. Na história de Zumbi, nos diz que ele foi educado por um padre. Aos 12 anos, os soldados capturaram Zumbi e entregaram ao padre, que assumiu a responsabilidade da educação dele. Foi batizado com o nome de Francisco, aprendeu português, aprendeu latim, permaneceu até os 15 anos com o padre,
quando ele fugiu e voltou para o Quilombo e se tornou uma grande liderança no Quilombo. Então, Zumbi dos Palmares traz na sua história, no seu relato, que bebeu na fonte da fé cristã. Ele aprendeu muita coisa, mas ele percebeu que não dava para ficar apenas ali no aprendizado, e ele precisava voltar para o seu povo com a consciência que ele tinha adquirido e multiplicar essa consciência. E fazer com que seu povo também fizesse um caminho de libertação. E o quanto isso nos faz lembrar a história bíblica do livro do Êxodo, a libertação do povo que é escravo e que precisa fazer um caminho, e que Moisés escuta a voz de Deus e se coloca na obediência e vai tomando consciência da luta e da libertação. E uma vez que o povo compreende que Deus quer a liberdade, já não se pode mais deixar escravizar. E foi esse desejo que Zumbi dos Palmares levou para o coração do seu povo. Não se permitir mais ser escravo. E quando chega essa consciência, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso lutar. É preciso enfrentar. É preciso denunciar. É preciso construir um novo mundo. Então, falar da consciência negra é olhar para Zumbi dos Palmares, fazer memória da sua luta. Ele que foi morto por causa da liberdade. Ele que foi morto por causa da consciência que ele adquiriu e não aceitou mais ser escravo, nem permitiu que o seu povo, que os seus irmãos também pudessem viver a escravidão. Falar de consciência negra é falar desse processo de conscientização. De um lado, de nós mesmos, que somos negros, que precisamos compreender os nossos direitos, que precisamos compreender que é preciso lutar por esses direitos. E também uma consciência da sociedade, que ainda é marcada pelo preconceito, pela discriminação, pela exclusão. Pode parecer que não, mas quando nós vamos observando atentamente quantos sinais ainda hoje de preconceito e de discriminação na nossa sociedade. Quantos jovens negros morrem de forma inocente? Muitos confundidos com ladrões. Quantas pessoas, homens e mulheres negros, passam diariamente por situações de constrangimento ao entrar numa loja, ao buscar um emprego? Quantas situações chegam até os nossos ouvidos? Quantas portas são fechadas? Porque a pessoa é negro, é negra. Você com certeza já deve ter escutado ou talvez ter passado por alguma situação semelhante. Então hoje ainda é muito presente no meio de nós o preconceito, o racismo. Por isso que essa luta ela continua muito atual. E como igreja nós somos convidados a celebrarmos esse dia, o dia de pensar nessa libertação, nesse processo que vem sendo feito de consciência. É dia de rezarmos para que possamos a cada dia nos descobrirmos como irmãos e que cesse do meio de nós toda discriminação, toda opressão, toda indiferença, toda rivalidade. Nós precisamos rezar para isso, mas precisamos também, meus irmãos e minhas irmãs, agir, refletir. E a igreja, ao longo do tempo, tem levantado a sua voz em diversas situações. Nós temos no Brasil a Pastoral Afro, um grupo que pensa as ações, as reflexões a respeito das comunidades negras, comunidades de periferias, comunidades quilombolas, que pensa as diversas manifestações culturais do povo negro como uma forma de valorizar a história, de valorizar a cultura. Mas também cada um de nós, como cristãos, precisamos avaliar a nossa vida e precisamos nos comprometermos com essa causa. E aí eu queria aqui ler para vocês a carta de Tiago, capítulo 2, versículo 1, nos diz: Meus irmãos, vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Nos fala a palavra de Deus. A nossa fé em Jesus não deve permitir discriminação, exclusão, rejeição de ninguém, porque todos nós somos irmãos. E aí quando nós vamos olhar para Atos dos Apóstolos, o evento de Pentecostes, todas as diversas raças e culturas receberam a força do Espírito e comunicaram esse Espírito Santo. O Senhor faz questão de se comunicar a todos. É preciso compreender isso. Não dá para rezarmos a cada dia dizendo que Deus é Pai nosso se nós não vivemos como irmãos.
se há discriminação no meio de nós. Não dá para dizer que Pai é nosso se há irmãos e irmãs nossos sendo rejeitados da promessa do reino de Deus. Rejeitados pela sociedade, rejeitados por homens, muitas vezes, e mulheres que se dizem de bem, que conhecem o Evangelho, mas que na prática da vida faz tudo diferente. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, compreender que a consciência negra nos leva a uma profunda reflexão das nossas atitudes. Quantas vezes no meio de nós certas brincadeirinhas, certos comentários, certas comparações que vai diminuindo a pessoa do negro, aquela lá que está na pastoral, que está lá na comunidade, muitas vezes um fuxico, muitas vezes quantas coisas ainda existem dentro da igreja também, porque são humanos que muitas vezes trazem essa fragilidade no seu coração. É preciso se libertar, é preciso ter consciência. Então esse dia de hoje deve nos levar a pensar profundamente, será que eu sou uma pessoa preconceituosa? Será que em algum momento da minha vida eu estou olhando para o outro de forma indiferente, excluindo, rejeitando, discriminando por causa da cor da pele? Será que realmente eu já compreendo que Deus é nosso Pai? E na minha comunidade, no meu caminho, na minha realidade de igreja, na minha realidade de sociedade, o que é que eu tenho feito para lutar pelos direitos, para lutar pela justiça, para lutar pela igualdade, para que saia dos discursos, para que possamos, como igreja, também sairmos da estrutura e, de forma muito concreta, tocar lá a realidade dos nossos irmãos e irmãs que sofrem. Aqui em Bom Jesus da Lapa nós temos comunidades quilombolas e, como igreja, nós temos caminhado, lutando por direitos, lutando por igualdade, lutando para que o povo se torne realmente o povo de Deus. E se é povo de Deus, todos são iguais. Esse é o projeto de Deus para todos nós, sermos irmãos. Vivemos a fraternidade, vivemos a justiça. Então, meus irmãos e minhas irmãs, se somos devotos do Sagrado Coração de Jesus, precisamos saber também que o coração de Jesus é um coração inquieto. Jesus, quando viu qualquer realidade de discriminação, de opressão, de rejeição dos órfãos, das viúvas, dos pobres, dos doentes, Jesus ele levantou a sua voz. Ele não ficou quieto. Porque Jesus compreendia que todos ali eram irmãos, filhos do seu Pai. E que ele veio para que todos tivessem vida e vida em abundância. Que ele veio para lutar pelo direito e pela justiça. Se nós somos devotos do Sagrado Coração de Jesus, o nosso coração também precisa se inquietar em toda a realidade de justiça e de preconceito. Nós não podemos nos calarmos. Nós não podemos apenas ficarmos rezando. É preciso arregaçar as nossas mangas e ir para a luta. Defender. E nós, enquanto negros, aqueles que são negros, precisamos assumir a nossa identidade, tomar consciência de quem nós somos, tomar consciência da nossa história, do nosso caminho, tomar consciência do nosso lugar, do nosso papel na igreja e fazermos acontecer a nossa parte. É um dia de fato de consciência. É um dia de pensarmos a nossa vida, pensarmos o nosso caminho, louvarmos por tantas conquistas que a população negra já teve, mas ainda mirarmos para o futuro, não nos contentarmos. É preciso muito mais. Ainda há muitas realidades a serem conquistadas. É preciso cultivar no nosso coração esse sonho, esse desejo de transformação. E como igreja, nós temos caminhado sim, vivendo esse nosso profetismo, erguendo a nossa voz em favor dos mais pobres, dos mais pequenos, dos discriminados, tomando a consciência também dessa igreja que precisa ser acolhedora, essa igreja que precisa oferecer espaço para todos. E você, meu irmão, minha irmã, faz parte dessa igreja. Você pode buscar conhecer aquilo que a igreja propõe. Nós temos o documento da CNBB, a igreja e as comunidades quilombolas, temos o documento da Pastoral Afro. Preciso conhecer a realidade da nossa igreja. Conhecer o que a igreja nos propõe também como forma de consciência. E que possamos, de fato, sonharmos e construirmos um mundo melhor. Onde não haja desigualdade, onde não haja preconceito, onde não haja discriminação, onde todos nós possamos, de fato, sermos irmãos.
Essa é um pouco da mensagem que quero deixar hoje para você, nesse dia da consciência negra. Sejamos conscientes. Tomemos consciência de que todos nós somos iguais, que Deus é nosso Pai e que nós precisamos, como devotos e devotas do Sagrado Coração de Jesus, sermos inquietados por um mundo novo. Que Deus afaste de nós qualquer tipo de sentimento que venha ferir o outro, qualquer tipo de julgamento que venha a ferir o nosso irmão, a nossa irmã. Que Deus nos afaste o endurecimento do coração. Que Deus não permita que sejamos levados, enquanto cristãos, pela mentalidade desse mundo, que descarta, que oprime, que fere. Que os santos e santas de Deus negros, São Benedito, Santa Efigênia, São Martinho, possam interceder por todos nós. Que possamos viver a cada dia a fraternidade, a igualdade e a justiça. Minha bênção para você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha, que você possa refletir sobre tudo isso que nós conversamos aqui nesse pouco tempo e que o Deus da vida te dê sempre a consciência do caminho, a consciência de que somos irmãos. Um abraço para você, desse padre que tem orgulho de ser negro, o irmão quilombola, da Arquidiocese também de Salvador, aqui em Bom Jesus da Lapa. Minhas orações por você. E não esqueça desse dia de hoje, rezar ao Sagrado Coração de Jesus para que cesse o preconceito, cesse a discriminação. Que possamos ter um coração semelhante ao coração de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Que Deus te proteja e cuide de todos nós. E é deste lavabo aqui da sacristia da Igreja do Santíssimo Sacramento do Paço, a sede do Apostolado da Oração em nossa Arquidiocese de Salvador, que eu quero concluir este programa de hoje. E trago a imagem desse belíssimo lavabo que traz aqui uma placa de reforma da Igreja Matriz em 1847 e a oferta deste lavabo de 1718. Imaginemos quanto trabalho escravo também não tem aqui nas paredes desta igreja. Quanto trabalho de negros e negras que se doaram e que nós precisamos valorizar, reconhecer, até pedir perdão por muitas coisas que foram feitas de forma equivocada. Então, eu quero agradecer ao Padre Marcos pelas suas palavras no dia de hoje. Quero deixar o meu abraço negro, o meu abraço de felicidade para você que tem no sangue, que corre nas veias, este sangue negro de força, de fé, de coragem, como é o sangue que nós cultuamos de Nossa Senhora, a Mãe Aparecida, aquela que quer ser da cor do povo brasileiro. Peço a bênção de Deus sobre o olhar de Nossa Senhora Aparecida para você que está aí em casa assistindo o nosso programa Na Fita. E até o nosso próximo encontro. Não deixe de curtir, não deixe de divulgar para outras pessoas, porque é muito importante a sua participação. Que venha sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que possamos valorizar cada vez mais a nossa raça, a nossa cor, o povo brasileiro. Até o nosso próximo encontro. Salve a nossa consciência negra, salve a nossa pele preta, resistência, vamos que vamos! Força e pudor, liberdade ao povo lutador, foi quebrando fatos e de dor, e lá morrer, declaração.
Ajude a manter a Igreja do Santíssimo Sacramento do Paço, sede arquidiocesana do Apostolado da Oração, e MEG, Rede Mundial de Oração do Papa. Participe da campanha Num Passo de Jesus, devoto de coração. Informações pelo WhatsApp 71987698929. Seja você também um benfeitor da Igreja do Paço, a Igreja do Pagador de Promessas, a Igreja do Coração de Jesus.